Irmãos, como eu disse no início, nós vamos seguindo na nossa série. A gente começou há algumas semanas a falar sobre os acontecimentos das últimas 24 horas de vida de Jesus. A gente tem refletido sobre isso desde quando ele celebra a ceia, celebra a Páscoa, institui a ceia ao lado dos discípulos, depois quando ele vai para o Getsemane, o seu julgamento perante Pilatos, a sua humilhação e tantas outras coisas. Nós falamos sobre Jesus diante do Sinédrio, diante da multidão, e agora nós estamos caminhando para a reta final, à medida que a Páscoa se aproxima. A gente vai falar sobre os últimos momentos antes da crucificação, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós leremos dos versos 16 ao 20. A gente tem caminhado por toda essa série no Evangelho de Marcos, desde as últimas 24 horas de Jesus, daí em diante a gente tem falado, de modo que agora a gente vai falar um pouco sobre a humilhação que Jesus sofre antes da crucificação, e na parte da noite nós seguiremos o texto falando da crucificação, da sua morte. Marcos capítulo 15, versos 16 a 20. Se você não tem a sua Bíblia física, pode usar o teu aplicativo. E eu não sei se vocês sabem, mas durante essa semana nós tivemos uma atualização no aplicativo da nossa igreja, CB Macaé, e tem agora a Bíblia em várias versões lá no aplicativo. Se você quiser acessar, você pode usar por aí. Lembrando que abrir o celular, qualquer outro aplicativo sem ser a Bíblia, você vai ter o Instagram hackeado essa semana, lembre-se disso. Marcos capítulo 15, versos 16 a 20, o texto diz o seguinte: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura e depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. E então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida. A nossa oração é que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude a olhar para esse texto, compreender as verdades contidas nele e nos capacita por meio do teu Espírito para aplicar essas verdades na nossa vida, a fim de que a gente viva para a glória do teu nome. Nós oramos pedindo isso, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Na semana passada a gente falou sobre o contexto imediatamente anterior, quando Jesus estava diante de Pilatos e toda aquela narrativa de Pilatos com a multidão e a multidão sendo incitada a pedir a crucificação. E hoje nós chegamos a esse ponto. Eu queria que nós caminhássemos por esses versos pensando em tudo o que Jesus passou. Às vezes a gente se apega demais aos fatos, mas eu queria que você pensasse além dos fatos. Eu queria que nós pensássemos, enquanto a gente for caminhando por esses versículos lidos, na motivação por trás desses fatos. Não só o que Jesus enfrentou, mas por que ele enfrentou aquilo que ele enfrentou. Não só o que ele passou nesses momentos que nós acabamos de ler, mas por quem ele passou tudo isso. E quando nós olhamos para o Evangelho e compreendemos a história toda, nós nos lembramos que Jesus passou por tudo isso para que nós não precisássemos passar. Ele está aqui, na verdade, nos substituindo, assumindo uma condenação, assumindo um castigo que é nosso por causa dos nossos pecados, e tudo isso motivado pelo amor de Deus, que é isso que nós estamos cantando, tanto com as crianças quanto no período de louvor, antes de começarmos o musical. Então, diante de tudo isso, eu queria que você tivesse em mente sempre o amor de Deus. O amor de Deus fez com que Jesus passasse por esse espetáculo de exposição. O verso 16 vai dizer que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Ele foi exposto. Algumas coisas podem ser consideradas aqui. Jesus foi levado ao pretório, que era uma área dentro da residência de Pilatos em Jerusalém. O pretório era uma espécie de pátio que ficava localizado dentro do palácio do governador. E a imagem que nós temos é de Jesus de pé ali no meio, ensanguentado,
depois de ter sofrido por toda uma noite, depois de ter sido espancado, depois de ter sido abusado por todos os seus algozes, ele está ali cercado de pessoas que haviam acabado de pedir a sua crucificação, pessoas cheias de ódio e animosidade, exigindo que ele fosse crucificado. Uma pena destinada aos piores criminosos, uma pena que um cidadão romano não poderia experimentar, mas apenas escravos e estrangeiros. A esse tipo de pena ele foi condenado, ele está ali sozinho diante dessas pessoas, sem os seus amigos, sem os seus discípulos. Ele já havia dito que se cumpriria uma profecia, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele já havia dito para os seus discípulos que ele seria abandonado. É exatamente isso que acontece. Ele está sozinho diante dos seus algozes. O texto vai dizer ainda que eles reuniram toda a tropa, em torno de 600 soldados ali naquele lugar. Um grupo grande, um grupo intimidador diante de Jesus, todos os soldados ao seu redor. O Sinédrio também, responsável por falsas acusações, estava ali presente, mas de modo hipócrita. Eles não quiseram entrar porque isso os tornaria puros cerimonialmente, e o Flávio destacou isso muito bem na semana passada, que eles se apegaram a elementos frios da lei, mas em nome da lei, em nome de Deus, entre aspas, eles estão crucificando o próprio Deus que se fez homem. A exposição que Jesus enfrentou, ele enfrentou por amor a nós. Toda essa exposição, todo esse cenário assustador e injusto, toda essa situação que ele não merecia, ele enfrenta isso por amor a nós, mas isso não basta para os seus algozes. Entre os versos 17 e 19, nós vemos que Jesus também foi humilhado publicamente. Percebemos a humilhação de Jesus. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Além da exposição, ele sofre essa humilhação pública, ele sofre escárnio, ele sofre zombaria. A roupa que ele usava foi removida. O texto vai nos dizer que um manto de púrpura foi colocado sobre ele. E eu queria que você se lembrasse que apenas o ato de remover a sua veste já teria sido doloroso, porque a carne foi arrancada de suas costas com as chicotadas que ele sofreu. Mas além dessa dor física, além desse abuso físico, os soldados estavam determinados a também humilhar Jesus e ridicularizar. Não era somente um abuso físico, mas também um abuso emocional e em todos os sentidos. Eles colocaram um pano de púrpura sobre ele para aumentar a sua vergonha, porque essa roupa era uma roupa característica da realeza, e a acusação que se tinha contra Jesus é que ele se proclamava o rei dos judeus. Eles estão zombando de Jesus. Eles estão o expondo a um escárnio público, a um espetáculo público de zombaria, dizendo: você não se diz rei, toma aí a sua roupa, toma aí a sua veste real, porque para eles Jesus apenas afirmava ser um rei. Era como se dissessem para toda aquela multidão: está diante de vocês o rei dos judeus. E tanto que nós percebemos que o interesse deles era zombar, que eles seguem com a humilhação, fazendo e colocando sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Mais uma zombaria que fazia alusão ao fato de ele ser o rei. Ao invés de uma coroa cravejada de pedras preciosas, ao invés de uma coroa de ouro ou de algum material nobre que um rei deveria usar diante dos seus súditos, eles colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Os espinhos entram pela sua pele, o machucando ainda mais. E toda essa dor física e toda essa humilhação que Jesus enfrentou, ele suportou em nosso lugar. Os soldados o ridicularizavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com uma vara, aumentando ainda mais a dor física, porque ele estava com uma coroa de espinhos na sua testa. O texto vai nos dizer que eles chegaram ao ponto de cuspir no seu rosto. Poucas coisas são mais degradantes ou ultrajantes do que alguém cuspir na face de outra pessoa, e foi exatamente isso que fizeram com Jesus. O texto vai dizer que o escárnio continua, porque eles zombavam se ajoelhando diante de Jesus e lhe prestando adoração de modo
irônico. Jesus foi exposto por amor a nós. Jesus foi humilhado por amor a nós. E nós chegamos ao verso 20, no auge dessa humilhação, nós percebemos aqui também o início do cumprimento da pena, porque o texto vai dizer que depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus já havia sido condenado, eles não necessitavam disso. Foi um espetáculo que eles quiseram fazer para expor Jesus e para humilhá-lo diante de toda aquela multidão. E agora, depois de passado tudo isso, ele está sendo levado para o lado de fora para ser crucificado. Hoje à noite a gente vai seguir nesse texto e falar sobre a crucificação de um modo um pouco mais específico. Mas a essa altura, nós já somos informados que Jesus está sendo levado para fora para a pior das execuções. Algo reservado para os piores criminosos. Jesus tinha experimentado abuso físico e emocional. Ele não tinha dormido, ele estava exausto, ele havia perdido muito sangue, ele está sentindo dores terríveis, e isso tudo é apenas um resumo de tudo o que Jesus passou por nós. Mas a grande questão que fica, irmãos, é o que isso tem a ver com a nossa realidade. O que essa história tem a ver comigo? O meu objetivo não é simplesmente narrar uma cena dolorosa por narrar uma cena dolorosa. Meu nome não é Datena. Eu estou aqui para a gente pensar em como tudo isso que Jesus enfrentou, em como tudo isso que ele experimentou, traz algum resultado para a nossa vida hoje, depois de tanto tempo, em um contexto diferente, em um lugar distinto, com uma história tão distinta, como o sacrifício de Jesus afeta a minha vida diretamente. Como tudo isso que Jesus passou tem a ver com a minha própria realidade. Como toda essa história me ensina. E 3 verdades são fundamentais quando a gente olha para um texto como esse. E essas verdades nos trazem paz e conforto, mesmo nos piores cenários que venhamos a experimentar. A primeira dessas verdades que nós percebemos olhando as entrelinhas desse texto é que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, embora os soldados pensassem estar no controle da situação, embora os soldados pensassem estar zombando de Jesus, sem que eles soubessem, eles estão cumprindo detalhadamente o plano de Deus estabelecido desde antes da eternidade. Isaías capítulo 53 nos diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte,
e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse texto nos traz uma descrição detalhada de tudo que Jesus experimentou. E o que é mais interessante é que esse texto foi escrito séculos antes mesmo do nascimento de Jesus. Irmãos, isso nos faz concluir que Deus não foi surpreendido por nenhuma dessas ações maldosas dos soldados, de Pilatos, da multidão, de qualquer outra pessoa, mas sem que essas pessoas soubessem e achando que estavam zombando e no controle da situação, elas estão cumprindo de modo detalhado o plano de Deus desde os tempos eternos. Embora os soldados sejam responsabilizados por essas suas más ações, ainda assim, de um modo assombroso, eles estão cumprindo o plano eterno de Deus. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versos 23 e 24, pregando para os israelitas no dia de Pentecostes, ele vai dizer o seguinte: esse homem lhes foi entregue pelo propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A gente percebe a ação de Deus e um Deus que está no controle, governando de modo soberano sobre toda a história. E quando a gente pensa em como isso influencia a nossa própria realidade, irmãos, se nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, nós podemos ter paz independente das circunstâncias, porque Ele não é surpreendido por elas, mas Ele governa acima de todas elas. É por isso que a paz de Deus, Paulo vai dizer, que excede todo o entendimento, e é essa paz que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A certeza que nós temos de que Deus está no controle nos faz concluir que a morte não foi e não é para nós um ponto final. A esperança para um cristão não é a última que morre, porque a nossa esperança ela não morre. A nossa esperança ela é maior do que a morte. A nossa esperança não é um conceito vago e abstrato. A esperança para nós é uma pessoa, e essa pessoa venceu a morte e o fez por nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a ressurreição, ele vai falar sobre isso. Eu digo para vocês um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Porque é necessário que o que é mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando tudo isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a morte foi derrotada por nós. A morte foi derrotada por Jesus, e isso se aplica a nós, de modo que a nossa esperança não é a última que morre, mas ela está além da morte. O fato de Deus estar no controle nos mostra que após a morte existe a ressurreição, e que pelo fato de Jesus ressuscitar, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, juntamente com Ele nós recebemos vida, e a vida que nós recebemos é uma vida abundante para a glória do próprio Deus. Olhar para essa história me mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Olhar para essa história me mostra também que Deus nos ama. E nós podemos ter certeza disso quando nós olhamos para a cruz. O texto clássico e talvez mais conhecido de toda a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós percebemos ao longo da história de Jesus vários personagens que são, em certa medida, responsáveis pela morte de Jesus. Os líderes religiosos, o Sinédrio, Pilatos, o povo, Judas Iscariotes, você e eu com nossos pecados. Mas antes de tudo, irmãos, antes de qualquer uma dessas iniciativas, Jesus foi morto porque Deus nos ama. O John Stott tem uma frase muito interessante sobre isso, quando ele diz o seguinte: antes que os religiosos o entregassem por inveja, Judas por ganância ou Pilatos por covardia, o Pai o entregou na cruz por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está no controle de todas as coisas.
Deus nos ama. E em terceiro lugar, irmãos, a partir dessa realidade que nós percebemos do Evangelho, Deus nos convida a uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida se dá por meio da fé nele. É crer no Evangelho e, crendo no Evangelho, viver a partir dele. O Evangelho é a realidade que ressignifica todas as coisas. Pense comigo, os soldados estavam zombando de Jesus. Os soldados estavam chamando Jesus de rei de modo irônico. Os soldados estavam se ajoelhando diante dele, zombando dele. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Pelo fato do Evangelho ressignificar todas as coisas, hoje nós reconhecemos Jesus como sendo de fato o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, por causa do Evangelho, nós temos a certeza de que Jesus está coroado em glória e majestade. Irmãos, por causa do Evangelho, nós temos a certeza de que Ele voltará e nesse grande dia todos estarão de joelhos diante do grande e poderoso Rei, não com zombaria, mas afirmando com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tudo isso por causa do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai fazer esse resumo dizendo que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora fosse Deus, não julgou que isso era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, foi reconhecido em figura humana, foi humilhado, foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, ele está resumindo o que Jesus fez por nós. E quando ele termina esse trecho, ele conclui dizendo: por isso, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Evangelho ressignifica todas as coisas. Por meio do Evangelho, Deus nos convida a essa nova vida. Irmãos, por causa do Evangelho, a cruz deixa de ser apenas um instrumento de tortura. Irmãos, por causa do Evangelho, a cruz deixa de ser símbolo de vergonha e se torna para nós poder de Deus para a salvação de todo que crê e se torna para nós uma prova irrefutável de que Deus nos ama. A partir da cruz, a partir do Evangelho, recebemos perdão e graça, porque os nossos pecados foram pagos por Jesus e os nossos olhos são abertos agora para uma nova vida que só é possível por meio dele. Que ele nos abençoe para a glória dele mesmo. A gente vai cantar uma canção nesse momento que fala exatamente sobre isso, sobre tudo que ele experimentou e sobre como o Evangelho ressignifica todas as coisas e abre os nossos olhos para essa nova realidade que está em Cristo.